Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim o texto: Logo em seguida, ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, ao cair da tarde, e estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus a eles, andando por sobre o mar, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. A primeira questão que vem à mente, quando a gente lê esse texto, é a palavra fantasma. Como assim? Os caras são judeus, na espiritualidade judaica. Como assim fantasma? Bom, os judeus eram um povo espiritualizado, né? Tinha lá uma espiritualidade arraigada dentro do judaísmo, e a julgar pela maior parte, o maior partido dos religiosos da época, que era o partido dos fariseus. A religião tinha alguns partidos: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, tinha alguns partidos. E a julgar pela maior parte deles, que eram os fariseus, havia sim a crença em espíritos, anjos, demônios e tudo mais. A base para essa afirmação que eu estou fazendo é o livro dos Atos, capítulo 23, versículo 8. Em Atos 23, a Bíblia diz que os fariseus acreditavam em espíritos, por exemplo, e tudo mais. Eles acreditavam como nós, que somos carismáticos, né? Que cremos na atualidade dos carismas, né? Nós somos chamados geralmente de pentecostais, né? Eles acreditavam como nós cremos, que o mundo sobrenatural é um fato, que existe céu, inferno, Deus e diabo. Eles acreditavam assim, e que se o mundo sobrenatural é um fato, pode acontecer alguns fenômenos sobrenaturais na vida, por exemplo, tá? Na vida. Então, eu não tenho tempo aqui para falar uma coisa muito interessante sobre esta visão a partir de Isaac Newton. Como é que o Isaac Newton acreditava que o mundo sobrenatural interagia com o nosso mundo físico através das dimensões. Porque, não dá para falar agora, mas como é que um corpo celeste adentrava nessa dimensão, e isso explica, por exemplo, algumas visões estranhas que as pessoas têm. Mas, seja como for, os discípulos acreditavam nisso aí, porque o texto diz que no fim eles estavam achando que Jesus andando sobre as águas era um fantasma, né? Era um fantasma. É interessante os efeitos que o medo produz. Eles estavam com medo. O barco parece que ia afundar. Tudo que eles sabiam, eles eram homens do mar, eram marujos, a maioria deles, mas não resolveu. A noite também piorou, estava de noite. Amanhecia, o dia estava começando a querer clarear. Quarta vigília da noite é o horário que compreende entre 3 da manhã e 6 da manhã. A noite era dividida em 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, e a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. E nesse período, 3 da manhã, o céu está muito escuro, mas às 6 já está clareando. E a Bíblia não fala em qual momento da quarta vigília da noite, se é no começo, às 3 da manhã, ou no meio, perto de, 4:30 da manhã, ou se era já às 5, 5:30, onde o sol começa, né, a aparecer, começa a querer aparecer, e aparece aquele risco já mais claro. Enfim, parece, pelo texto, que é um momento onde a claridade está começando a chegar, porque eles enxergaram de longe Jesus, eles conseguiram enxergar. Então parece que a madrugada estava terminando, o dia estava começando a acontecer, e eles vendo Jesus andando em cima das águas. Imagina, você está num barco afundando, gritando, e vem uma pessoa andando em cima da água. E aquele clarão do dia começando, eles olharam e falaram: ferrou, é um fantasma, lascou. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o medo, porque o medo é uma sensação que tem
como consequência a liberação de hormônios, como a adrenalina, por exemplo. Porque, por exemplo, para agora, eu estou sem tempo, mas para agora, e se transporte a um momento da sua infância, por exemplo, onde você sentiu muito medo. Lembra o que você sentiu? O corpo treme, trava. Cada um tem um sintoma, mas por quê? Porque o medo é uma sensação que tem como consequência a liberação de alguns hormônios, como a adrenalina. Por quê? Porque como você está com medo ali, você precisa, o seu cérebro entende que você precisa de energia para reagir ou para correr, e a adrenalina vai te dar isso. Se você estiver caindo de sono, mas começar a ter medo, você esquece que você está com sono. E isso tem explicação científica. Isso causa, por exemplo, a imediata aceleração dos batimentos cardíacos na hora do medo. É uma resposta do organismo, é uma estimulação do corpo. Essa estimulação é física mesmo, é mental também, que ela, naquele momento ela está preparando o sujeito para uma possível luta, uma reação, uma fuga, uma defesa, um ataque, alguma coisa. Você está ali, vem um pitbull correndo para você, na hora você sente alguma coisa, ou para você correr, ou para enfrentar, ou para sumir, ou para subir na árvore, enfim. Como é que o corpo reage na hora do medo? Antes de sentir o medo propriamente dito, a pessoa experimenta a ansiedade, que é caracterizada por uma antecipação do estado de alerta. Daí vem o nome, a ansiedade. Quer dizer, o medo é uma das emoções mais primitivas que o ser humano tem. Nessa hora, as sensações são processadas rapidamente no cérebro. O cérebro é dividido em duas partes na questão das decisões. O neocórtex e o sistema límbico, por exemplo. E o medo, ele fica dentro do sistema límbico, que é onde processa mais as emoções do que a razão, por exemplo. É por isso que a pessoa, muitas vezes, acontece acidente que não precisava ser fatal, mas quando o cara vê que ele vai bater no poste, ao invés dele tirar assim, que é mais matematicamente mais fácil, o medo faz ele tirar ao contrário e a pessoa do lado morre. Porque tem mais carro do lado de cá, para quem está dirigindo, do que do lado esquerdo. Mas na hora do medo, ele quer livrar ele. E se ele puxar para cá, pode ser que atinja ele. Então ele puxa para o outro lado. Não é essa decisão, ela é tomada, ela é processada no sistema límbico, onde a razão não é o mais forte dessa parte do cérebro. Por exemplo, todo mundo sabe que comer hambúrguer ou lanche e tal engorda, não é exatamente bom para a saúde. A gente sabe, mas por que a gente toma essa decisão? Porque essa decisão é processada no sistema límbico. As propagandas de hoje, elas não conversam com o neocórtex. Existe um programa chamado programação neurolinguística, que as propagandas são feitas para falar com o seu sistema límbico, que é o sistema onde toma decisões baseado nas emoções e não exatamente na razão. Por que a pessoa bebe até cair? Porque está dentro do sistema límbico, entende? E a atenção na hora do medo, a velocidade, a reação aumentam, porque o cérebro entende que tem de derramar açúcar, por exemplo, no sangue para gerar energia, e o sangue corre com mais pressão, com uma pressão elevada, os açúcares vão inundando o sangue, aumentam, por exemplo, secreções. Por isso que na hora do medo dá vontade de fazer xixi, por exemplo. Na hora do medo você quer ir no banheiro. Por quê? Porque tem toda uma reação no corpo, ou seja, essa descarga de adrenalina liberada, processada por uma glândula chamada suprarrenal. E aí por isso que a primeira coisa que dá vontade é ir no banheiro fazer o número 1. E tudo isso acontece num estado de alerta, onde as prioridades do corpo vão mudar. Por isso que às vezes você trava, você tem espasmos musculares e tudo mais na hora do medo. O texto mostra 12 discípulos manifestando medo diante da figura de Jesus andando sobre as águas. Então eles começam a considerar a ideia, veja, a palavra fantasma só aparece na Bíblia em Isaías, num texto, numa versão muito forçada,
para o português. Mas eles começam a considerar a hipótese na hora do medo, eles perdem as rédeas do cérebro, porque o neocórtex sai e o sistema límbico que assenta na direção, e aí as emoções estão em alta. É por isso que na hora do medo você briga, você fala o que não deve, você reage, você foge, você, enfim, às vezes se comporta até como um idiota, muitas vezes, na hora do medo. E esses 12 homens, com medo diante da figura de Jesus, andando sobre as águas, começam a considerar a ideia de um fantasma caminhando na direção deles naquele momento terrível. Mas não era um fantasma. Quem era? Jesus, vindo até eles para socorrê-los. Mas para eles era um fantasma. E por isso eles estavam com tanto medo. Então veja, eles estavam com medo do fantasma que eles mesmos definiram. Eles criaram essa história de fantasma. Não tem fantasma na jogada. Não tem fantasma na ideia. E é impressionante como o cérebro cria. Uma vez, essa viagem, a Camila estava comigo lá no Egito. E aí a gente estava no sul do Egito, na divisa com o Sudão. E lá tem um açude muito grande, quem quiser pesquisar, chama, não fala assim, um lago artificial, chamado, é o nome de um presidente de lá, que eu não lembro o nome agora, daqui a pouco pode ser que eu lembre. Nasser, obrigado Camila. Aí, Lago Nasser, é o maior lago artificial do mundo, entendeu? Então é gigante, tem pântano, tem crocodilo de 6 metros, é um negócio muito, os maiores crocodilos são de lá. E aí, a gente estava indo tal, e o professor, que é meu amigo há muitos anos, Mustafa, ele falou assim, para o motorista, para aí, daqui a pouco para, porque a gente vai ver a miragem. Aí, eu nunca tinha visto miragem no deserto, como é que funciona, porque o conceito que eu tenho é do desenho, que é isso, o cara está lá no desenho que fica vendo dois coqueiros, não sei o que tal. E aí eu falei, mas como assim a miragem? Mas todo mundo vai ver? Ele falou, não, todo mundo vai ver. Eu falei, mas como que é? Ele falou, vocês vão ver um mar, mas não tem. Eu falei, não, vamos ver então. Aí daqui a pouco ele parou, tinha mesmo o mar. Quer dizer, não tinha o mar, mas ele parou e eu tenho filme. Eu filmei o mar. Você filma, sai na filmagem, a onda quebrando e tal. Eu fiquei olhando e falei assim, mas aquilo não tem? Ele falou, não tem. Mas é azul, tá quebrando e tal. Aí todo mundo, e se filmar, sai, pode filmar. Não tem, é da cabeça. É o sol, a pedra, a areia, eu não sei explicar. Mas o fato é que, na hora do medo, voltando lá nos discípulos, eles criam histórias, fantasiam fatos. E aí eu quero, antes dos 3 pontos que eu não sei se vou conseguir, cuidado com os fantasmas que você mesmo cria. Ali não tem fantasma nenhum. Tem Jesus indo ao encontro deles para salvá-los. Mas na cabeça deles era um fantasma. E vários fantasmas nós criamos. Fantasma da insegurança. Fantasma da incapacidade, eu não posso, eu não consigo. O fantasma da falta de consideração, ninguém gosta de mim, ninguém me convida, ninguém pega na minha mão. O fantasma da falta de carinho, ninguém me ama, ninguém me enxerga. Eu sou um coitado. E a seguir, eu queria analisar com vocês 3 personagens, se eu conseguir, que tiveram de lidar com esses fantasmas na sua vida. Vamos ver se eles acertaram ou erraram, analisando as decisões que eles tomaram. O primeiro personagem que eu gostaria de considerar é Jacó indo se encontrar com Esaú. E ali ele enfrenta o fantasma do medo. Meu irmão vai me pegar e vai me matar. O segundo, se a gente conseguir, é o filho pródigo indo para casa. Ele está indo para casa sem saber o que vai encontrar por lá. É o fantasma da vergonha, depois de ter feito o que ele fez. E o terceiro é Pedro, no encontro com Jesus, no domingo da ressurreição, quando Jesus se senta com Pedro pela primeira vez, para falar sobre a bobagem que o Pedro tinha feito na sexta-feira, ou na quinta-feira para sexta-feira. Então, às vezes, nós criamos fantasmas na nossa cabeça,
e pautamos a vida como se eles fossem reais. Reais. Esse é o trabalho básico, por exemplo, de um psicólogo. É chegar e falar para ele: não, isso aí você que criou. Não, mas eu tenho que ser, não, mas tem que ser assim, porque meu marido, porque meu filho, porque minha mãe, meu patrão. Eu falo: não, mas não é assim. Você está se enxergando assim. Você concebeu isso, gerou isso, nasceu, e agora você acha que a vida é assim, mas não é. Não é dessa cor, é de outra. Você colocou essa cor. Isso gera mudanças de comportamentos tão drásticas que são capazes de redefinir a personalidade de uma pessoa. Por exemplo, depois de um estupro, depois de um acidente de carro. Agora mesmo uma irmã lá de São Paulo, mês passado, teve um acidente de carro grave, fui visitar no hospital, o olho desse tamanho, não abria e tal, tudo mais. Aí ontem eu mandei uma mensagem, falei: irmã, está pensando o quê? Que dia que você vai voltar para a igreja? Ela falou: não, pastor, estou voltando, estou trabalhando dia sim, dia não. Só que quando eu entro no carro, às vezes eu choro. Acontece, talvez alguém aqui já passou por alguma coisa parecida com isso. O pai da fusão da geometria com a aritmética chamava-se René Descartes. Daí vem a ideia do plano cartesiano, é fundamentado no nome dele. Um dos primeiros dualistas respeitados, quando eu falo dualista aqui não é teológico, mas é filosófico. Ele falava o seguinte, que o corpo e a mente são coisas diferentes. Corpo é uma coisa e mente é outra coisa. E o Descartes é um dos caras que primeiro falou sobre isso, e ele cunhou uma frase muito conhecida, chamada fantasma na máquina. E o que é fantasma na máquina? É quando dá um tilt, dá um problema, e você concebe uma verdade, e aquela verdade vai redefinir você erradamente. Erradamente. E ele é o cara que cunhou essa frase. No livro, eu não sei se eu anotei aqui, mas parece que é num estudo, não é bem um livro dele, chamado Dualismo Corpo e Mente, alguma coisa assim. E hoje eu gostaria de abordar esse assunto aí, deixando 3 pontos. Primeiro, reconciliação é para quem escolhe sair do esconderijo de uma vez por todas. Reconciliação é para quem sai do esconderijo. E esse é o caso clássico de Jacó. Infelizmente, estamos sem tempo para um estudo bíblico tão gostoso como esse. Mas quando Jacó descobriu, Gênesis 32:6. Abra aí em Gênesis 32:6. Se alguém abrir rápido, lê para mim. Fique em pé e leia. Gênesis, capítulo 32, versículo 6. Alguém? Quando Jacó descobriu que seu irmão vinha encontrar com ele, trazendo 400 homens de guerra, ele preferiu se esconder. E se você ler o texto na continuação, isso é Gênesis 32:6. O que o Jacó fez exatamente na sequência? Quer ver? 32:6. Quer ver versículo? Alguém me ajuda aí? 7. Jacó temeu muito, se angustiou, repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, as ovelhas, os bois, os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Achando que não estava bom, mais na frente, o Jacó separa mais uma vez. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 13, passou ali a noite, tomou tudo que tinha de presente para o seu irmão, aí conta todos os animais e tal. Versículo 17, ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e tal. Versículo 19, ordenou ao segundo, ao terceiro, a todos os que iam atrás. Depois ele picou mais ainda, e o Jacó foi ficando para trás, para trás, para trás. Quer dizer, o fantasma do medo assombrou Jacó num nível que ele resolveu se esconder. E esse fantasma do medo tem assombrado, continua assombrando alguns Jacós ainda hoje. Então, vamos pensar no Jacó. Ele lutou, ele conquistou, ele suou, ele trabalhou, foi enganado algumas vezes, ele sofreu. Mas quando ele está diante de um perigo real, ele se esconde. Ele se esconde. Veja,
ele se esconde do irmão, porque lá atrás, 20 anos atrás, tem um lance lá da bênção, que a Rebeca mandou ele vestir a roupa do irmão e tudo mais. Só que tudo que o Jacó conquistou foi suor, meu amigo. Lê o texto de Jacó. O Jacó não ganhou na Mega Sena. Então, o Isaac pôs a mão na cabeça dele, e ele saiu como se fosse um Midas, onde ele tocava, virava ouro. Não. Pelo contrário, ele trabalhou muito mais do que Esaú. Ele trabalhou mais do que qualquer outra pessoa. Ele trabalhou o dobro para casar. Ele teve o salário mudado 10 vezes para menor. Foi difícil a vida de Jacó. Tudo que ele tinha ali foi conquistado no suor, meu amigo. Mas agora, na hora do medo, ele não enxerga isso. Que aquilo foi Deus que deu para ele. E aí ele coloca tudo em jogo, coloca tudo na frente, se esconde atrás do que Deus tinha dado para ele. Se ele chegar, dê para ele. Se ele chegar, dê para ele. Se ele chegar, entrega para ele. Quer dizer, você luta, você conquista, você trabalha, mas quando percebe que existe um perigo real, você se esconde. Esse é o Jacó na Bíblia. O medo de Jacó por Esaú, fez com que ele se escondesse atrás dos bens e inclusive atrás da família. Inclusive atrás das pessoas. E esse tipo de comportamento é mais comum do que parece. É mais comum do que parece. Na hora do medo, a pessoa se esconde atrás do que tem, ou atrás do que pode oferecer, atrás da bondade, atrás de dinheiro, atrás de alguma coisa. É assim que nasceu a extorsão. Só existe corrupto porque existe corruptor. O cara chegou e falou: eu te dou tanto, eu estou me escondendo atrás disso. Eu te dou tanto e você não me leva preso, porque eu estou com medo de ir preso. Uma pessoa se escondendo atrás do que tem, é o Jacó. Então leia com calma depois o texto de Gênesis, perceba que Jacó organiza sua comitiva de um jeito que coloca tudo na frente para que o encontro com o irmão dele fosse a última coisa a acontecer. Ele está vindo com 400 homens, então eu vou perder tudo que eu tenho, mas é a minha vida. E às vezes você não precisa perder tudo que você tem, Deus que te deu. Deus que te deu, não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão do que Deus te deu. Foi na luta, foi suando, foi dormindo tarde, acordando cedo, perdendo noite de sono. Foi Deus que deu. Deus que deu é teu, meu irmão. Ele coloca os rebanhos, ele coloca os empregados, ele coloca até a família. Ele coloca até a família de medo. Deu medo. Vocês sabem, a gente tem uma empresa de ensino bíblico. E de vez em quando tem pessoas que se aproveitam. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que uma pessoa processou a nossa empresa, porque na época dessa agora de Natal, ele comprou um DVD de videoaula, mesmo sem ser aluno. Veja, a videoaula é para quem é aluno, mas ele foi lá no site, a gente tinha esse erro, simplicidade, colocava lá no site, quem quiser comprar a videoaula do curso tal. Quer dizer, uma videoaula para quem não tem o material, não está estudando, não serve para nada, porque a videoaula é um material de apoio. Tá certo? Ele foi lá, comprou a videoaula, demorou um pouco mais para chegar, porque era a época do Natal, e aí daqui a pouco veio o processo, R$20 mil. Porque eu comprei, era para dar de presente no Natal, e aí antes do Natal, depois a gente foi descobrir que esse cara vivia disso. Na época do Natal ele fazia várias coisas, depois, claro que não chega, você compra dia 16, 17, 18, você quer chegar no Natal? Não, imagina, é a época que eu corri mais trabalho e tudo mais, e veio o processo. Não lembro se nós ganhamos ou perdemos esse. Esse eu não lembro, mas já aconteceu algumas vezes. E aí uma vez, falando de medo, a Vanessa estava no escritório, tal, e aí eu saí, meu celular ficou. O meu celular ficou em cima da mesa. E aí, aquele repórter que virou deputado me ligou, que fazia os casos lá de consumidor, o Celso Russomano. Ele me ligou, porque eu já tinha tido algumas reuniões com ele, a gente estava com um projeto, enfim, outra situação de mídia e tal. Ele é dono de um canal de TV, não sei se você sabia, que é uma rede chamada Rede Brasil. E aí, estava desenhando um cenário do programa, não sei o quê, e volta e meia ele me falava, e a Vanessa não sabia. E aí eu saí, não sei onde eu fui no banheiro, não sei o que lá, aí ela veio com o celular e falou assim: é o Celso Russomano que quer falar com você. Tipo, é algum problema,
algum aluno reclamou de alguma coisa, e agora? Não atendi, e agora? Eu falei, não, tudo bem. Não é nada disso. Mas o medo, às vezes, faz a gente perder, né, o controle. E atrás de tudo que Deus deu, o rebanho, os empregados e até mesmo a família, está lá um homem que tem medo de olhar nos olhos do seu irmão e falar assim: então, você não vendeu para mim a primogenitura? Eu não paguei. Por que você não quis entregar? Vamos lá, senta na mesa, porque, na minha opinião, o Jacó, ele não comprou. O Esaú não vendeu, por que não quer entregar? Falei, a mãe teve uma ideia, eu até não gostei muito da ideia, mas fui lá e fiz o que a mãe falou e deu certo. Já que você não queria entregar. E agora? Mas ao invés do enfrentamento, ao invés do olho no olho, de sentar na mesa, atrás de tudo que Deus tinha dado para Jacó, está lá um homem com medo de olhar no seu irmão nos olhos e resolver cara a cara com o seu irmão. Então não existe a possibilidade de reconciliação para quem se esconde. Esse é o primeiro ponto. Que horas são? Vamos para o segundo, ver se dá. Segundo, a restauração começa quando a gente decide fazer o caminho que nós conhecemos, mas que não fizemos. Vou repetir. A restauração começa quando decidimos fazer o caminho que conhecemos, mas que não caminhamos nele. Essa é a situação do pródigo. Diferente dos dois outros exemplos de Lucas 15, a ovelha perdida e a moeda perdida, o rapaz sabia voltar para casa. Eu já falei sobre isso aqui, não quero ser repetitivo. Mas ele não volta porque está com medo. Ele perdeu o dinheiro do pai. Ele perdeu metade da fazenda. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o anel de ouro. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele está dentro de um chiqueiro, lutando com porcos para comer a comida dos porcos. Medo de assumir que estava errado o tempo todo. Esse é um medo, hein? Medo de assumir que estava errado. Eu errei. Medo de enfrentar o pai, no sentido de enfrentar, encarar o pai depois de perder metade da fazenda. Medo de olhar nos olhos das pessoas que ele ama e que ele decepcionou. Medo. Não dá tempo aqui para aprofundar isso. E uma coisa super interessante na história do pródigo é que esse cara, ele foi transformado, foi bênção, mas ele não foi transformado na casa do pai, ele foi transformado dentro do chiqueiro de porco. Esse cara não experimentou uma transformação sobrenatural na casa do pai, no louvor, aleluia, não. Esse cara foi transformado no chiqueiro, foi a consciência de ter chegado onde ele chegou, que fez ele se levantar, que é o capítulo 15, versículo 17 e 18, que dizendo, caindo em si. É esse ponto, caindo em si, que fez o jogo virar para esse rapaz. Foi ali, no chiqueiro, que ele enfrentou e venceu o medo. Não foi na casa do pai, não foi no curso, não foi no coach, não foi no livro, não foi nas... Não. Foi no chiqueiro de porcos. Então a gente precisa entender que existe o medo conceitual e o medo real. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso que eu estou falando. No chiqueiro, ele venceu o medo conceitual, porque o pai dele não estava no chiqueiro. A casa dele não era no chiqueiro. Então, no chiqueiro, ele tomou uma decisão. Isso é muito importante. Vencer os dois medos é muito importante. Não quero menosprezar nenhum. Mas no chiqueiro ele venceu um medo que eu estou chamando aqui de medo conceitual. Quer dizer, ele venceu o medo do conceito. Eu vou me levantar, eu vou na casa do meu pai. Só que ele está sozinho, não tem ninguém ali. Ninguém vai brigar com ele, ninguém vai... Esse medo conceitual geralmente é mais fácil. Na igreja, eu estou aqui pregando sobre cura e libertação. Aí você vence o medo conceitual. Não, nunca mais eu vou beber. Não, nunca mais eu vou falar palavrão. Não, nunca mais eu vou fumar. Não, aí, glória a Deus. Deus está usando o pastor, aleluia. Não sei o que lá. Isso é domingo. Na segunda, se você não venceu outra parte do medo, você cai de novo. Então, no chiqueiro, ele venceu esse medo que eu estou chamando de medo conceitual. Mas foi no caminho, na caminhada, no exercício, na prática, que ele foi matando o medo real.
o medo de encontrar o Pai. Então uma coisa é matar um medo conceitual, tomar uma decisão. E tomar uma decisão geralmente é um pouco mais fácil. Mas caminhar na direção, no risco que você traçou, aí já é mais difícil. Você entende o que eu estou falando? Então a restauração, ela não está no vencimento ou no vencer o medo conceitual. A restauração está no final da estrada, que realmente te leva do chiqueiro à presença do Pai. Existe uma estrada entre o chiqueiro e a casa do Pai que você conhece qual é esse caminho. Que nós sabemos qual é esse caminho. E a restauração genuína acontece no trajeto entre o chiqueiro e a casa do Pai. Porque no chiqueiro você vence apenas o medo conceitual. Amém, irmãos? Então a caminhada até a casa do Pai é a caminhada e a primeira encarada entre o pródigo e o pai é o que faltava para esse rapaz vencer o que eu estou chamando de medo real. O medo conceitual é no chiqueiro, são as decisões. Por exemplo, aqui agora, talvez Deus esteja usando essa mensagem para você vencer medos conceituais. Fala, é verdade, pastor, eu vou parar, eu vou tomar essa decisão, eu vou pedir perdão para o meu cunhado, eu vou perdoar minha filha, eu vou abraçar minha mãe, eu vou conversar com a minha sogra, tudo bem. Aí você vence um medo conceitual, você decide aqui. Mas é na caminhada, no exercício, é no cumprimento daquilo que você prometeu no chiqueiro, é que você vence o medo real. Entende? Você não pode aceitar desgraça espiritual. Você precisa vencer esses medos. E um deles pode ser vencido agora, que é o medo conceitual. Exatamente agora. Você pode tomar decisões espirituais agora. Nesse momento, enquanto eu estou pregando. Você pode parar e falar assim: verdade, meu casamento é uma droga. Verdade, meu relacionamento com a minha filha, com meu pai, com meu sogro, com meu sócio, com meu patrão, com meu empregado, com meu vizinho, com meu amigo, tá uma droga. Então, é verdade, eu vou vencer isso. Amanhã eu vou fazer isso e isso. Faça a sua lista. Só lembrando que esse medo é bom você vencer, é 50% do processo, mas é só um medo conceitual que você venceu. Porque amanhã cedo é hora de você caminhar na trilha que você traçou agora na presença de Deus. Amém, irmãos? Então decida agora mesmo, onde você está e aonde você tem que chegar. Decida isso e Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. E o mais legal de tudo isso, o pródigo conhecia o caminho. Você também conhece. Você não precisa fazer um curso para perdoar tua avó, teu sogro, teu pai, teu filho, teu irmão. Não precisa. O caminho você já conhece. Só falta andar nele. Amém? Terceiro medo. O medo de Pedro ao encontrar Jesus. O chamado sólido só acontece depois de resolvermos com Jesus sobre os nossos pecados. O chamado verdadeiro só funciona depois que resolvemos com Jesus sobre os nossos pecados. Esse é o caso de Pedro. Sem tempo, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Espraguejou contra o nome de Jesus. E Jesus, o pior, não é que é o pior, porque negar Jesus é muito feio, mas o agravante, agora ficou legal, o agravante desse pecado de Pedro, não está lá em Mateus 26, quando ele falou: não conheço esse homem, eu quero que Deus me castigue, ele fez lá perjúrio, ele cometeu um pecado que é a blasfêmia. O agravante não está aí. Não é o que ele falou, e nem como ele falou. O agravante é o que Deus falou. Porque lá em Mateus 10, 33, 10, 32 e 33, eu acho que é 33, mas pode ser o 32. O Senhor Jesus disse assim: se alguém me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas se alguém me negar, acabou. Eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Então veja, ele negou Jesus 3 vezes, ele espraguejou contra o nome de Jesus, ele sapateou no nome de Jesus. Diante de Mateus 10:33, tem saída para esse cara? Não, saída nenhuma. Porque Jesus havia dito que esse pecado não tinha volta, não tinha retorno. Mas quando você abre a Bíblia em João capítulo 21, no domingo da ressurreição, na tarde daquele domingo, Jesus prepara uma mesa, não é bem uma mesa, as pedras, o fogo, a fogueira, o peixe, o pão, o lanche da tarde, o jantar, como queiram, podia ser 5 da tarde, alguma coisa assim. E ele chama Pedro, senta com Pedro e pergunta: e aí, você me ama? O senhor sabe que eu te amo. E aí, você me ama? Então, o senhor sabe que eu te amo. E aí, você me ama? Não vou entrar no pormenor do grego aqui, que tem uma questão. Mas aí Jesus fala: então, beleza. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você serve. Você serve. Você vai ser pastor. Eu disse, como isso? Se Jesus mesmo tinha dito que quem fizesse o que ele fez não teria volta. O que é que Jesus quer ensinar? Com Mateus 10:33, parando lá em Mateus 26 na blasfêmia de Pedro e pingando por último lá em João 21 na restauração de Pedro. Como eu estou sem tempo, vamos direto ao ponto. Jesus estava ensinando, em primeiro lugar, que a graça é superior à doutrina. A graça de Deus é maior do que a doutrina. Ele não ensinou isso não só para Pedro, ele ensinou isso para a mulher pecadora, de João capítulo 8. Ele ensinou isso não só para a mulher pecadora, de João capítulo 8 e para Pedro, mas ele ensinou isso para o ladrão arrependido, o ladrão que se converteu, que ele merecia. Ele tal, mas ele levou o rapaz para inaugurar o paraíso. A graça é maior que a doutrina. Em outras palavras, Jesus estava ensinando uma das grandes lições da graça. E sabe qual é essa grande lição? Enquanto houver vida, há esperança de arrependimento, de rendição, de restauração. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas pastor, Jesus mentiu lá em Mateus 10:33, que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Não, não mentiu, aquilo está funcionando. Mas é que o Pedro continuou vivo pela graça depois. E ele se arrependeu da bobagem que ele fez. E ele voltou atrás. E o Pedro não terminou falando da bobagem que ele falou. Ele falou bobagem, mas ele não terminou desse jeito. E para Deus, não é o jeito que você começa, é o jeito que você termina. Ai, pastor, eu comecei porque eu falava em língua, eu pregava na praça, no metrô, não sei o que. Beleza, mas como é que você está agora? É isso que importa. É isso que importa. Então, Jesus estava ensinando que enquanto você tem vida, ainda existe esperança de restauração. Se você pecou, falou bobagem, fez bobagem, caia de joelhos, se arrependa, confesse. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se agarre nessa verdade. Aleluia. Ancore o seu barquinho nessa âncora. E espera no Senhor. E espera no Senhor. Jesus precisa ensinar sobre graça para que Pedro perdesse o medo do fantasma do pecado. E aí Jesus chega em Pedro e diz para ele: você serve. Você serve. Depois de viver o que você viveu, fazer o que você fez, se você se arrependeu de verdade, você presta. Você serve. Apacenta os meus cordeirinhos, diz o texto. Conclusão, por causa do horário, eu queria te pregar essa mensagem tipo em 1h30, entendeu? Conclusão. Jacó estava com medo de Esaú. Mas quando ele chega diante de Esaú, ele ganha um abraço e um beijo no pescoço. Era só medo. O pródigo estava com medo de encontrar o pai. Mas quando ele encontra o pai, ele ganha um abraço e um beijo no pescoço. Era só medo. Pedro estava com medo de encontrar Jesus. Quando ele percebeu que era Jesus, ele pulou na água, ele se vestiu, e tal.
Mas quando ele encontrou Jesus, Jesus abraçou o Pedro e convidou o Pedro para fazer parte do ministério de novo. O medo pode nos paralisar. O medo pode nos trazer prejuízos financeiros e emocionais, familiares. O medo pode paralisar a gente. Quando eles viram Jesus, eles disseram, com medo, é um fantasma. E Jesus disse para eles, tem nada de fantasma, sou eu. Sou eu indo ao encontro de vocês para salvá-los da catástrofe. E eu gostaria que essa mensagem fosse fixada pelo Espírito Santo na tua alma, no teu coração, para que você usasse essa palavra na tua vida prática, no dia a dia, nas suas últimas decisões. O ano está acabando, como é que está a tua família, como é que está a tua casa, como é que estão suas emoções, como é que está a tua espiritualidade, como é que está a tua alma, como é que está a tua vida, como é que estão suas lágrimas, como estão suas orações. Você precisa vencer isso. E é possível. Não pense que está tudo acabando. É Jesus que está chegando. O barco está afundando, é Jesus que está chegando. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.